Na carta que Pedro escreveu, 1 Pedro. Glória a Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Uma parte, né, Dani? Já lemos hoje, porque é o mesmo Espírito. Glória a Deus. E nós vamos falar hoje sobre os tesouros revelados em meio ao sofrimento. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas existem muitos tesouros que Deus traz à tona em meio à dor. E eu quero falar sobre isso nessa noite. A palavra do Senhor lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 9, diz assim: Amém? Amém. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pelas riquezas que o Senhor extrai de nós, na nossa vida, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. Nós queremos apresentar o nosso coração diante do Senhor, porque sabemos que somos carentes de sermos tocados pelo Teu Espírito, de sermos ministrados pelo poder que cura, que restaura, que transforma a nossa vida. Somos carentes da palavra que é viva e eficaz, que é poderosa, que é apta para vir ao nosso coração, trazendo discernimento entre pensamentos, emoções, entre o Espírito, entre a alma. Por isso, nessa hora, Senhor, vai ao encontro de cada necessidade e traz sobre nós essa revelação, esse entendimento de que mesmo em meio ao sofrimento, nós somos enriquecidos e a Ti nós cuidaremos, Senhor, de devolver sempre a glória, o louvor, a honra que são devidos ao Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu não sei se você tem percebido, nós temos vivido dias de muito sofrimento. Particularmente, aqui na nossa igreja, essa semana, nós passamos por esse momento tão difícil da perda do nosso irmão, que saiu para trabalhar e não voltou, e deixou 3 filhos pequenos, e a gente fica com o coração assim tão triste. O pastor falou que foi hoje lá, né, amor, no velório, e a gente vê aquela tristeza das crianças perto do caixão, e a gente fica, Deus, quanto sofrimento sobre a terra. A gente fica sabendo de uma irmã que deixou 2 filhinhas, ainda uma tão bebê, outra ainda maiorzinha, e hoje foi o velório dela, uma moça jovem de 30 e poucos anos, conhecida da Rô, pela qual nós oramos tantos meses. A cunhada do Jailton, da Edith, a Eunice, faleceu, oramos tanto por ela. Ela deu uma melhorada e ela faleceu. Irmãos, e essa semana todas essas notícias que vêm para abalar o nosso coração parecem nos trazer uma realidade que todos nós vivenciamos, que é o sofrimento. E quando eu pensava sobre isso e eu orava sobre isso, eu dizia, Deus, quanta dor os irmãos em toda a terra têm enfrentado. O que dizer daqueles que têm perdido seus parentes para a Covid? Aqueles que têm perdido filhos novos, como aquele menino em Betim, de 12 anos, que morreu de Covid, filhos mais velhos, avós, parentes, como um casal de idosos, amigos meus, que a filha não os visitava há alguns dias, e ela veio da Bahia e foi visitar os pais, e ela não sabia que era assintomática, e acabou que o pai dela e a mãe dela morreram de Covid. Irmãos, e a gente se preocupa porque o sofrimento, muitas vezes, ele deixa o nosso coração tão angustiado que a gente acha que não vai passar por aquele momento.
E é interessante porque uma vez eu li, eu acho que você conhece essa história, eu li sobre a história de como se formam as pérolas. E é interessante porque, eu não sei se você sabe, uma ostra, ela precisa se alimentar. E nesse processo de buscar nutrição e alimento, a ostra abre e fecha rapidamente várias vezes. Enquanto ela abre e fecha rapidamente, às vezes, não são poucas as vezes, entra um grãozinho de areia dentro da ostra, ou mesmo um parasita. Alguém, um invasor que vem para trazer um incômodo. E aquele grãozinho de areia dentro da ostra é insuportável para o molusco que está dentro da ostra. Ele começa a sofrer. Aquilo é incômodo para ele e ele toma uma decisão de defesa. Ele começa a liberar um nácar, que é uma substância meio acetinada, que ele vai liberando muitas e muitas vezes para cobrir aquele invasor que agride a sua vida. E ele começa a cobrir o invasor com aquela substância, até que aquela substância, que pode ser um inimigo, um parasita, ou mesmo um grão de areia, vai se tornando uma esfera bonita e tão cara, tão preciosa. Eu não sei se você sabe. Se aquele grão de areia não entrar na ostra, se aquele invasor não entrar na ostra, o resultado é que aquela ostra vai secar, vazia e não vai produzir nada. Ela só consegue produzir algo precioso porque ela sofreu um grande incômodo, uma grande dor, um desconforto. E eu pesquisava sobre ostras. Eu gosto de ostras, eu gosto de pérolas. Mulher gosta de pérolas, né? Embora eu não tenha nenhuma de verdade, mas tudo bem. E eu li que tem uma ostra, irmãos, que ela custa 300 milhões de reais. Ela foi encontrada por um filipino e ele escondeu essa ostra por 10 anos. E quando ele conseguiu levar a ostra para avaliar, há poucos meses atrás, ele descobriu que ela valia equivalente a 300 milhões de reais. A pérola, né? Desculpa, irmãos, a pérola. E eu fiquei pensando, gente, quanto de dor aquela ostra teve que enfrentar para produzir uma pérola gigante que hoje está avaliada em 300 milhões de reais. É muito bonito ver a pérola pronta, mas ninguém quer passar pelo processo da dor. E esse texto vai dizer para nós que Deus também extrai da nossa vida algo precioso, mesmo enquanto sofremos. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, que todo processo de dor, de sofrimento, que machuca, vai produzir algo precioso para o reino de Deus. Vai produzir algo precioso sobre a minha e a sua história. E o Pedro vai dizer algo, ele vai falar algo que me impacta. O versículo 1 do capítulo 5, olha o que Pedro vai dizer. O apóstolo vai dizer, escrevendo para os pastores, para os presbíteros, ele vai dizer assim: aos presbíteros que há entre vocês, eu, Pedro, presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo. Quando eu lia esse texto, e a gente quer pular para o verso de número 9, né? Sobre o sofrimento que nós enfrentamos, o Espírito falava comigo, olha, antes de cada um de vocês enfrentar qualquer tipo de sofrimento, o primeiro que sofreu foi o meu filho. E Pedro vai dizer, olha, eu fui testemunha dos sofrimentos que Jesus enfrentou. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Hebreus, capítulo 2, verso 10, vai dizer assim: porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzido muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Irmão, sabe como é que Jesus foi aperfeiçoado? Por meio daquilo que ele sofreu.
Hebreus 2, 17 e 18 vai dizer assim: por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, ele é poderoso para socorrer os que também são tentados. Meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite que a dor que você enfrenta, a dor que muitas famílias hoje enfrentam, o primeiro que enfrentou foi o nosso Deus. Para que o coração dele sentisse, se compadecesse, se tornasse um Deus que se identifica com o nosso sofrimento. Hebreus 5, 7, 8 e 9 vai dizer: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca, em nenhum outro lugar, em nenhuma outra religião, em nenhuma outra história sobre a terra, você vai encontrar um Deus que se identifica com o nosso sofrimento. Às vezes a gente está passando por aquele momento tão angustiante, tão difícil, e a gente se pergunta: onde está Deus? Eu quero dizer para você que Deus está naquele madeiro onde Ele sofreu por mim e por você. Deus estava naquele Getsêmani onde Ele sofreu por mim e por você. Deus estava na casa dele quando riam dele, ridicularizavam o ministério dele, para que ele fosse aperfeiçoado e pudesse se compadecer de mim e de você. Sabe aonde estava Jesus quando você e eu sofríamos? Ele estava recebendo uma coroa de espinhos, ele estava recebendo uma lança do seu lado, ele estava recebendo chicotadas nas suas costas, ele estava recebendo escárnio, cuspe no seu rosto. Eu quero dizer que nós não servimos a um Deus indiferente à nossa dor. Os sofrimentos que o mundo inteiro tem enfrentado, Jesus sabe cada um deles. Esses dias eu lia um livro, ele é um livro muito bom, eu até indico, ele chama Onde está Deus quando chega a dor, do Philip Yancey. E uma citação me chamou muita atenção, e eu quero lê-la para você. A citação diz assim: seja qual for o motivo pelo qual Deus resolveu fazer o homem como ele é, limitado, sofredor, sujeito ao sofrimento e à morte, Deus teve a honestidade e a coragem de se tornar homem também. Seja qual for o seu plano para com a criação, ele jogou segundo as suas próprias regras e foi justo. Ele nada exigirá do homem que não tenha exigido de si mesmo. Ele sofreu todo tipo de experiência humana, desde as irritações triviais da família, desde a dor física do trabalho pesado, desde a falta de dinheiro e até os piores horrores da dor e da humilhação, da derrota, do desespero e da morte. Quando ele foi homem, ele agiu como homem, nasceu na pobreza, morreu na desgraça, mas mesmo assim, ele achou que valeu a pena. O fato de Jesus vir à terra, sofrer e morrer, não nos exime de sofrimento, nem da dor, mas mostra que o nosso Deus não permaneceu calmamente sentado, deixando que sofrêssemos no isolamento. Ele tornou-se um de nós. Por isso, em Jesus, Deus oferece um olhar pessoal e claro sobre a sua reação ao sofrimento humano.
Querido, quando eu lia isso, eu dizia: Deus, muito obrigada. Porque a gente sofre é muito. Nenhuma mãe nasceu para enterrar um filho, nenhum pai nasceu para enterrar um filho. Mas também um filho de 5 anos não nasceu para ver o pai dentro de um caixão. A gente sofre muito. Mas eu quero dizer que servimos a um Deus, irmãos, que não está frio, indiferente, que não deu corda no relógio e disse: a criação pode virar-se sozinha. Não, eu vou mostrar para eles o que é padecer. Eu vou sofrer com eles. Eu não vou ser como qualquer outro Deus que o mundo declara que existe. Eu vou ser o único Deus que vai conseguir mostrar para eles que eu vou descer da minha glória, que eu vou me esvaziar de quem eu sou, que eu vou pôr o pé na areia, que eu vou sacrificar a minha vida. Eu vou chorar quando eu perder alguém que eu amo, como eu perdi Lázaro. Eu vou clamar pedindo: Deus, me livra desse cálice, é muita dor, mas eu vou me submeter à vontade, porque quando eu estiver exaltado no céu, à destra de Deus, eu vou entender a dor e o sofrimento, e eu vou ser misericordioso e um sumo e fiel sacerdote que sabe se compadecer das nossas fraquezas, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus amorosamente fiel. Você e eu não estamos sozinhos na nossa dor. Pedro vai dizer, e foi o texto que a Dani leu hoje. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 5:7. A palavra do Senhor vai dizer: olha, lancem sobre ele todas as ansiedades. Em outras versões diz: todas as preocupações de vocês, porque ele tem cuidado de vós. Irmão, se tem uma garantia em meio às lutas que nós enfrentamos, se tem uma convicção, não é uma possibilidade, é uma certeza, é que mesmo em meio à dor, o Senhor nosso Deus tem cuidado de nós. O que é cuidado? Cuidado é quando alguém dedica a alguém ou a alguma coisa atenção. Dedica a alguém ou a alguma coisa o seu tempo, a sua vida. Dedica a sua proteção e lhe presta atenção a tudo que o outro necessita. Eu quero dizer que o seu Deus está à destra do Senhor. Jesus está à destra de Deus Pai, cuidando, olhando para cada uma das nossas necessidades. Quer seja de solidão, Ele envia a sua doce presença. Quer seja de alimento, Ele envia provisão. Quer seja de perda, de angústia pelo luto, Ele envia o Espírito Santo Consolador. Mas se tem uma realidade que eu nunca vou deixar de acreditar, é que Ele tem cuidado de nós. Da hora que nós acordamos, irmãos, a hora que nós vamos dormir, é o favor imerecido do Senhor, provendo, sustentando, livrando, guardando. Meu irmão, ninguém morre para um acidente. Ninguém morre para um câncer. Ninguém morre para um vírus. A gente morre porque chegou o nosso dia. Porque a missão foi cumprida. Porque o Salmo 139 diz que antes que nós fôssemos formados, os nossos dias foram escritos no livro do Senhor, quando nenhum deles existia. A desculpa que Deus usa é a enfermidade. A desculpa que Deus usa é o acidente. Mas na verdade é porque o nosso tempo, a nossa missão acabou. E o Senhor está nos levando para junto dEle, para o lar eterno, onde não haverá mais dor nem sofrimento. Então deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Não duvide do cuidado do seu Deus sobre a sua vida. Pode estar doendo, para a ostra doía demais, mas ela não tinha ideia de que uma pérola maravilhosa sairia dali. Eu não sei o que é que vai sair da sua dor e do seu sofrimento, mas eu sei que a sua dor e o seu sofrimento vão te levar para muito mais perto de Deus. Porque quem dera fôssemos pessoas que buscássemos a Deus na alegria, mas infelizmente nós mais o buscamos quando estamos sofrendo. E nós precisamos, irmãos, entender isso. Deus não nos abandonou. Irmãos, o verso 7 vai trazer uma verdade: Deus tem cuidado de nós. Mas o verso 9 vai trazer uma outra verdade. Corra comigo para o verso 9. Resistam-lhe firmes na fé, estando certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês.
Querido, sabe o que o Senhor está nos levando a imaginar e a pensar nessa hora? Que essa dor que a gente está vivendo, tem alguém vivendo também. Sabe, querido, nós não podemos apenas imaginar que a nossa dor é única. Que o que a gente passa é mais difícil do que o que o outro passa. Eu me lembro quando nós íamos na capelania, ali no Baleia, no hospital. Eu me lembro quando a gente chegava, não sei quem ia com a gente, levanta a mão quem ia. Meu Deus, quando a gente chegava no setor de oncologia pediátrica, e a gente via aquelas crianças tão pequenas, e a gente pensava assim, meu Deus, eu não tenho problema nenhum. Eu lembro de um dia que a gente chegou num quarto e aquela menininha toda carequinha falou assim, canta, canta. Como você canta, irmãos? Vendo um quadro tão triste daquele, a gente cantou para ela, aos olhos do Pai. Você é uma obra-prima que Deus planejou. E ela toda carequinha, ela começou a fazer assim, ela começou a se achar toda bonita. E eu saí dali tão envergonhada. Porque os meus 2 filhos estavam em casa, com saúde. Aliás, eu não tinha Débora. O Dani estava em casa com saúde. E às vezes a gente estava reclamando de uma bobeira. Sabe, querido, o que é que Pedro está dizendo? Para de maximizar a sua dor. Para de centralizar o seu sofrimento como se fosse a última coisa que acontece no mundo. No mundo inteiro tem irmãos que estão sofrendo, quiçá muito mais do que eu e você, queridos. Como disse a Rô hoje, como é que uma mãe, depois de 1 minuto de enterrar a filha, manda um áudio daquele dando glória a Deus, porque a filha dela venceu? Quem está sustentando essa mulher? É só o Senhor. E aí você chega na sua casa e começa a reclamar das suas lutas. Que lutas, irmãos? Que lutas? Ah, porque essa semana não teve carne, mas tem emprego, tem alimento, tem vestimenta, tem provisão, tem família, tem cuidado, tem o consolo do Espírito, tem a providência da palavra, tem a sua família. Irmãos, é tempo da igreja parar de olhar para o próprio umbigo e se solidarizar com aqueles que sofrem. É tempo da igreja ter empatia com a dor do outro. Irmãos, quantos dias nós oramos por aquela irmã? Em julho, ela estava tocando o sino, não foi isso, Rô? O sino que ela tinha vencido o câncer. Fez uma festa com bolo. Em setembro, o câncer voltou agressivo e ela foi enterrada hoje, deixando 2 filhinhas. E a gente fica em casa, reclamando da vida, reclamando da família, reclamando dos problemas. Pedro está dizendo, irmãos, tenham certeza de que os sofrimentos que vocês estão passando, iguaizinhos aos de você, outros irmãos espalhados pelo mundo também estão passando. Deus está nos chamando, irmãos, para ter algo que se chama empatia. Empatia é quando a gente deixa de lado a nossa dor. Que dor? E a gente começa a entender a dor do outro. Pedro vai dizer, olha, em meio ao sofrimento, perceba que tem outras pessoas que estão sofrendo também. Eu quero convocar você, meu irmão, a nesses dias tirar os olhos de você, diga amém. E dizer, Senhor, eu não vou reclamar da minha casa, eu não vou reclamar do alimento, eu não vou reclamar das minhas roupas, eu não vou reclamar da minha família, eu não vou reclamar, eu vou aprender a dar glória a Deus por tudo que eu tenho. Porque quando a gente vê outros irmãos sofrendo muito mais, notícias, irmãos, tão difíceis, tão ruins, que chegam a todo minuto sobre as nossas casas. E a gente tem que aprender o mistério de parar de olhar para si e olhar para o outro. E enquanto nós estivermos olhando para o outro, Deus vai favorecendo a nossa casa, Deus vai favorecendo a nossa vida, Deus vai favorecendo a nossa história. Enquanto a gente abençoa o outro, enquanto a gente cuida do outro, Deus vai cuidando da casa da gente, da vida da gente, da saúde da gente. Deus vai enviando livramento, provisão e recurso. Mas enquanto a gente fica igual o mar morto, sabe como é que é o mar morto? O mar morto, ele está muito abaixo do nível do mar. Então, o mar morto, ele fica num local
onde deságua sobre ele muitos outros mares e braços de rios. Todos eles são derramados dentro do Mar Morto. O problema é que o Mar Morto, por estar muito abaixo, ele não consegue dar nada para ninguém. Ele só recebe. E como ele só recebe, o índice de salinização começa a crescer. A água fica quase como que com enxofre. Ela não consegue ter vida porque ela só recebe. E aí, quando você chega no Mar Morto, você entra, mas tem que entrar de sandália, porque senão corta o seu pé. Porque ele é tão danoso à vida, que ele não consegue dar nada, ele só consegue destruir. Às vezes a gente está assim. Muitas águas, muitos rios desaguando sobre nós. A gente quer oração, a gente quer bênção, a gente quer provisão, a gente quer prosperidade, a gente quer milagre, a gente quer cura, quer revelação, quer crescimento. Mas esquece que a gente não pode só receber. Se a gente só ficar recebendo, a gente morre. Nós somos aqueles de quem fluem rios de águas vivas do nosso interior. Águas que correm, que são vida, que dão para alimentar e para matar a sede de outras pessoas. Irmão, você não é Mar Morto, água parada da dengue. Você foi chamado para andar em novidade de vida. Diga para o seu irmão, tenha fé. Não queira só receber. Aprenda a dar. Aleluia. Pedro vai dizer, em meio ao sofrimento, irmãos, olhe para o seu irmão. Em meio ao sofrimento, também nós temos... Obrigada, amor. Em meio... Isso aqui é marido, né, irmãos? O resto é... Só a Dani, que uma vez se compadeceu de mim e foi buscar, né? Tem pedrinha na coroa. Irmãos, a Bíblia vai dizer que em meio ao sofrimento nós temos razões para encher o nosso coração de esperança. Pedro vai nos dar pelo menos 4 razões para o nosso coração ficar cheio de esperança mesmo em meio à nossa dor. Olhe comigo o verso de número 9. Aliás, o verso de número 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória. Eu quero que você pare por aí. A primeira razão para você encher o seu coração de esperança em meio ao sofrimento é que nós temos o Deus de toda graça conosco. Irmãos, eu não sei se você entendeu. Nós servimos ao Deus de toda graça. Em meio ao sofrimento, Ele vai continuar dispensando a nós favor imerecido, misericórdia, proteção, cuidado, livramento, o dom imerecido da salvação. Mesmo em meio ao sofrimento, nós temos a graça de Deus abundantemente derramada sobre a nossa vida. Então encha o seu coração de esperança, porque Hebreus 4,16 vai dizer o seguinte: portanto, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em tempo oportuno. Irmão, você está entendendo? Mesmo enquanto a gente sofre, existe um Deus de graça, assentado num trono de graça, que quer que nos aproximemos dele, para nos conceder graça e misericórdia e livramento em tempo oportuno. Então nós não precisamos ter medo enquanto a gente sofre. Ah, mas você não sabe o resultado, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe. Irmãos, as lutas vêm sobre nós. E vem com ímpeto, e vem com muita força, mas nós precisamos crer no Deus de toda graça. Nesses dias, no mês de... Quando é que foi Outubro Rosa? Me ajuda aí, gente. Outubro. Não é? Cavalo branco de Napoleão. Outubro. Em outubro, nós estávamos ali na campanha, né, do câncer de mama. E o meu esposo amado, lindo do meu coração, falou, você vai fazer mamografia. Eu, ai, amor, esse negócio de ir no médico, bênção, eu vou marcar para você. Eu falei, ai, meu Deus. E ele é assim, irmãos, ele marcou e ele falou, pronto, agora qual é a desculpa?
Falei, então eu vou. Aí fui na médica, ela passou o exame de tudo, sangue, ovário, trompa, não sei mais o quê, mamografia, irmãos. E no dia que eu fui fazer a mamografia, que eu peguei o resultado, estava escrito lá de todo tamanho, que tinha um linfonodo de todo tamanho no seio esquerdo. Eu falei... E a gente no carro falou assim, eu falei com ele assim, amor, quer saber? Eu não posso saber o que é isso. Não vou me preocupar com isso. Só no dia que marcar a consulta é que eu vou lembrar disso de novo, não foi assim? E fiquei aquele mês de boa. Eu falei, do mesmo jeito que eu já tive vários caroços no pescoço, tive que fazer biópsia e tive que esperar um mês pelo resultado, porque o cara dizia que era câncer. E eu fiquei quieta no meu canto, sem desespero, eu vou ficar assim. E eu falei para o Dani, falei, e o que quer que seja, a gente vai vencer juntos. Irmãos, depois de um mês, aí marcamos a consulta que demora, e fui lá, e a gente vai meio receoso, né? O que será que a mulher vai dizer na minha cara? E aí eu disse, doutora, e essa mamografia aí? Ela falou, tá tudo bem. Eu, doutora, tem um treco aí escrito. Ela falou, não, isso é normal. Não, doutora, lê de novo. Né? E ela olhou, ela falou, fica tranquila, ano que vem você volta, está tudo bem com você. Irmãos, eu fiquei pensando quantas pessoas, ao receberem um resultado, passam os dias angustiados, não conseguem nem trabalhar, nem dormir, pensando na possibilidade. Irmãos, eu lembro quando aqueles caroços estavam no meu pescoço, e o médico disse, olha, você está com câncer, vai para o tal de... Não vou falar o nome dele, né, que está gravado. Vai no médico tal, e ele é bom, cirurgião do pescoço. Vai rápido, porque já está com vários, e bababá. E eu fiz aquela biópsia, tirei o líquido, e tinha que esperar um mês. E eu falei assim, Deus, eu me recuso a ficar pensando nisso por um mês. Então, apaga esse negócio da minha cabeça. Irmãos, onde é que eu esqueci? Esqueci até o dia do resultado. E aí lembrei, porque era o dia do aniversário da minha irmã. Eu falei, amor, é hoje, 28 de abril. Tem que ir lá buscar o resultado. E estava lá, não há presença maligna nas células. E eu fiquei pensando, gente, quanta gente deixa de dormir, deixa de trabalhar. Irmãos, preste atenção. Nós temos uma esperança. O que é esperança? É esperar com confiança. Nós temos o Deus de toda graça conosco. Eu não estou dizendo que nós não podemos sofrer, porque nós sofremos. Mas eu estou dizendo que mesmo em meio ao sofrimento, existe um trono de graça, no qual se assenta o Senhor de toda graça, o Deus de toda graça, que quer derramar graça, favor que não merecemos. E nós precisamos acreditar nisso, porque senão nós vamos ser destruídos em meio às muitas tribulações que enfrentamos. Encha o seu coração de esperança. Quando você sentir medo, diga, Senhor, o Senhor é o Deus de toda graça. Eu não mereço o teu favor, mas eu escolho confiar na bondade, na misericórdia e na graça do Senhor. E viva os seus dias confiadamente. Achegue-se ao trono da graça e tenha convicção de que você vai receber socorro em tempo oportuno. A segunda razão para a gente se encher de esperança, olha o verso 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo o chamou para a sua eterna glória. Não sei se você não entendeu. Nós estamos destinados à glória. Sabe para onde eu e você vamos? Para a glória. E sabe o que tem na glória? Glorificação, estado perfeito, corpo transformado. Tem a presença do Senhor com quem nós vamos ter comunhão plena e perfeita. Tem um corpo sem corrupção, tem um corpo que não vai adoecer, tem um corpo sem pecado, não tem morte, não tem tristeza, não tem dor. Ei, Cristo chamou a mim e a você para a sua glória. Para a sua glória. Ei, meu Deus, não importa o que eu e você enfrentarmos aqui na terra, irmão, tem um destino certo para mim e para você, é a glória eterna. Nós não vamos ser destruídos. Nós temos um lugar preparado para nós, onde Deus vai remover de nós toda a raiz de pecado, vai nos colocar num estado de santificação completa.
Um lugar, meu irmão, onde a gente vai ter comunhão perfeita com Ele eternamente. Além de graça na terra, tem glória no céu. Em meio ao sofrimento, Deus está nos enchendo de esperança. O que você está vivendo aqui é passageiro. Abra sua Bíblia comigo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao 18. Porque a terceira razão para você encher o seu coração de esperança é porque o sofrimento vai durar um pouco de tempo. Olha o verso 10, não corra lá para Coríntios ainda não. O verso 10 de 1 Pedro 5. O Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou para a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, diga um pouco. Diga com fé, irmão, um pouco. Um pouco. Irmãos, o sofrimento não vai durar para sempre. Sabe, a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 4, de 16 a 18, que é por isso que não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser ou o nosso homem exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova de dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação, na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe aquela enfermidade que assola o corpo? Passageiro. Sabe aquela crise conjugal? Passageiro. Sabe aquele filho que dá dor de cabeça? Passageiro. Sabe a porta do emprego que não abriu? Passageiro. Sabe aquela resposta que não chegou? Passageiro. Leve e momentânea tribulação. Mas o que Deus vai produzir em mim e em você, meu irmão, ao contrário da tribulação que é leve, é um peso. Ao contrário da tribulação que é momentânea, é um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Então enche o seu coração de esperança. Quando o medo vier, quando a situação difícil vier, quando a enfermidade vier, quando o luto vier, quando a dor vier, vai chegar um dia, meu irmão, que a gente vai entrar naquele dia lá no céu, na glória, e a gente vai olhar para trás, e vai olhar para o lado, vai olhar para frente, a gente vai ver todos aqueles que um dia caminharam com a gente, que um dia estiveram com a gente, que um dia nós abraçamos, e lá na glória, no lugar onde o peso é eterno, nós vamos estar para sempre com eles, em cima de tudo com o Senhor. Sabe, meu irmão, quando a minha sogra faleceu, a pastora dela teve uma visão, e a minha sogra ficou muito debilitada, né, amor? Ela virou assim um saquinho assim de osso, de tão debilitada. Aquela doença é muito terrível, esclerose lateral amiotrófica. E eu lembro que a pastora teve uma visão. Qual que era a visão? Ela via quando o Senhor recolhia a minha sogra. E ela saía assim do corpo e o Senhor recolhia, mas antes dela subir, ela olhava para aquele corpinho dela na cama. E ela ria. E ela subia. Porque aquilo ali foi passageiro. Aquilo ali foi momentâneo. Mas lá no céu ela estava subindo, andando, falando, se mexendo, a boca mexendo, o pé caminhando, a perna normal, o braço normal. Sabe por quê? Porque o que nos está reservado é um peso eterno de glória acima de toda comparação. Rosângela, a Nina subiu andando sem câncer. O Reginaldo subiu sem nada destruído dentro dele, porque o corpo dele foi glorificado. E vai chegar um dia em que nós vamos estar lá no céu. E quando a gente for entrando, vai vir correndo ao nosso encontro aquele irmão que a gente chorou tanto por um breve espaço de tempo. E a gente vai poder bater papo com ele a eternidade toda. Ah, querido, isso tem que encher o nosso coração de esperança.
Porque se nós esperarmos em Cristo apenas nessa vida, disse o apóstolo Paulo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas nós não esperamos apenas nessa vida, porque nós acreditamos na ressurreição. Encha o seu coração de esperança. Sabe, querido, o sofrimento não vai durar para sempre. As lágrimas não vão durar para sempre. A enfermidade não vai durar para sempre. O desemprego não vai durar para sempre. Nada vai durar para sempre, porque o único que dura para sempre é o Senhor. Encha o seu coração de esperança. E a última coisa que deve encher o nosso coração de esperança. Olha o verso de número 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Sabe, querido, as provações e os sofrimentos vão construir o nosso caráter cristão. Cada tribulação e cada sofrimento que nós enfrentarmos nessa vida vão estar construindo o nosso caráter cristão. E deixa eu dizer uma coisa, o texto diz que não vão ser pastores que vão fazer isso na sua vida. O texto diz que não vão ser homens de Deus, mulheres de Deus, discipuladores, não. Ele mesmo, Ele, Jesus, Ele, o nosso Deus, Ele vai fortificar, fortalecer, confirmar. É Ele. Você, na hora do sofrimento, não é tocado por homens, é tocado pelo Senhor. É Ele que molda, é Ele que trabalha, é Ele que aperfeiçoa, é Ele que confirma. São as mãos dEle imprimindo em nós aquilo que é próprio dEle, o seu caráter. Sabe, querido, quando eu lia esse texto, eu fui pesquisar, vocês sabem que eu sou assim, não é? E eu fui pesquisar o que significava essa palavra aperfeiçoados. Essa palavra, lá no grego, ela quer dizer equipar, ajustar, encaixar. Uau! Na hora do sofrimento, sabe o que Deus faz com a gente? Ele equipa a gente. Sabe o que é equipar? É quando você chama alguém e começa a colocar armas, começa a colocar recursos, começa a colocar estratégias, começa a dizer assim, olha, fica preparado, você está indo para uma guerra, está indo para uma batalha, mas antes de ir eu vou dar tudo que você precisa para você vencer. Na hora do sofrimento, Deus equipa a gente. Deus encaixa a nossa vida na sua vontade. Deus ajusta o que está faltando. Ele começa a aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar? É fazer mais que perfeito, é tornar melhor, é moldar segundo a perfeição que Ele deseja que nós sejamos. Irmão, não tenha medo do sofrimento. O sofrimento vai imprimir em você o aperfeiçoamento de Cristo, vai te dar as armas certas, vai te prover os recursos. Você nunca estará sozinho em meio à dor. Sabe, querido, em meio ao sofrimento, o Senhor vai nos firmar. Olha o verso de número 10. Ele vai nos aperfeiçoar. Ele vai nos firmar. Irmãos, é engraçado, porque a gente sofre e a gente acha que não vai dar conta da dor, não é assim? Na hora da dor, a gente fica, meu Deus, está demais, eu não vou aguentar isso, eu estou sofrendo muito, eu não vou suportar. Mas aí, no meio da dor, você se sente tão fortalecido, tão sustentado, tão encorajado, tão levantado. Você fala assim, Deus, como é que é possível uma mãe dar um testemunho daquele lá, falando da filha dela? O que é isso? Sabe por quê, irmãos? Porque é promessa. Depois de vocês terem sofrido um pouco, Ele mesmo vai aperfeiçoar e firmar. O que é firmar? É dar constância, é colocar fixado, é dar firmeza. O cristão firme não vai ser abalado quando vierem as lutas, as perdas, as enfermidades, as perseguições, os ensinos heréticos. Mas quem é que deixa o cristão firme e inabalável? O sofrimento. A gente quer ficar firme, mas a gente não quer sofrer. A gente quer a pérola, mas a gente não quer o intruso na ostra. Mas sabe, querido, infelizmente, a gente vai sofrer. Misericórdia, irmão. Não, Jesus disse,
No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe o que ele está dizendo? Olha, aquele sofrimento não vai acabar com a sua vida. Ele vai produzir um peso eterno de glória. Ele vai produzir na sua vida um caráter parecido com o meu. Olha o que o texto diz, eu vou aperfeiçoar você. Eu vou firmar você, mas o texto diz, eu vou fortificar você. Ele vai nos dar forças para lidar com aquilo que a vida exige de nós. Nós não vamos apenas estar firmados numa base, num alicerce sólido. Nós vamos ter poder e graça, forças para continuar de pé. Mesmo em meio ao sofrimento. E quem faz isso é o Deus de toda graça. E ele termina dizendo, eu vou aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar você. O que é fundamentar? É lançar um alicerce, uma base sólida e inabalável. Irmãos, o alicerce é o que mantém a casa de pé. Nós não vamos desmoronar em meio ao sofrimento. É promessa. Sabe, querido, às vezes a gente reclama da dor. Eu não sei se você sabe, mas um leproso, ele sofre com a hanseníase. E ele se fere e se machuca, não é por causa da hanseníase. Pesquisas revelam que ele sofre e se machuca porque ele não consegue ter dor. Quando ele tem a hanseníase, os nervos dele são afetados. Então, naquela região, ele não sente nenhuma dor. Ele pode ser operado naquela região onde está o problema, sem anestesia. Mas é justamente essa a razão dele se ferir tanto. Posso dar um exemplo? Eu lia sobre um leprosário, onde as pessoas estavam ficando cegas. Por quê? Porque a lepra tinha consumido essa parte aqui, tinha tocado essa região dos olhos. Então, quando eles jogavam água, às vezes água quente, eles jogavam direto nos olhos porque eles não sentiam. Um menino estava vendo um moço tentar abrir uma porta lá no leprosário, e o moço, já idoso, tentava abrir a porta e não conseguia. E ele disse assim, não, pode deixar que eu abro. E onde que era a lepra dele? Na mão. E o menino foi lá e enfiou a chave. E ele girou com tanta força e ele abriu. E diz o moço que ele olhava para a chave e pingava sangue. E ele não via que os dedos dele estavam dilacerados. Porque ele não sentia dor. E esse médico que eu lia sobre ele, ele fez 20 anos de pesquisa para tentar reproduzir no corpo daqueles leprosos o sistema que Deus criou para fazê-los ter novamente dor, para que eles não se ferissem tanto. E ele disse que depois de 20 anos de pesquisa, o sistema era tão complexo que eles não conseguiram, mesmo financiados pelo governo americano. Então ele dizia, na pesquisa que eu li, que nós precisamos dar graças a Deus pela dor. Porque a dor nos livra de situações piores. Meu irmão, eu sei que a dor é difícil. Eu sei que a dor machuca. Mas é um sistema de proteção que Deus colocou em mim e em você. Para nos proteger de sermos mais machucados, mais feridos. De morrermos sem perceber aquilo que nos toca. Por isso eu quero te encorajar nessa noite. O Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de termos sofrido por um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoará, nos confirmará, nos fortificará e nos firmará. Portanto, querido, diga assim, a Ele seja a glória para sempre. Amém. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora e dar graças a Deus. Irmão, é muito difícil isso. Eu me lembro quando meu sogro faleceu e meu esposo glorificou a Deus e disse, Deus, muito obrigada pelo pai que eu tive. Eu dou glórias a Deus pela vida do meu pai. Aí morreu minha sogra. E ele disse, glória a Deus, a minha mãe descansou do seu sofrimento. Sabe, irmãos, e eu olhava aquela reação dele e dizia, pai, como que ele pode, né? Está dando glória a Deus por tanta dor, por tanto sofrimento. Mas sabe aquele que entende que aquilo que passamos aqui na terra não vai durar para sempre.
e que tem um tempo esperando por nós lá na eternidade, onde nós não vamos mais enfrentar dor, angústia, tribulação, medo, onde nós não vamos mais ter que nos separar dos entes queridos. Nós podemos dizer a Deus glória, a Deus glória, a Deus glória, a Deus glória. Então levante suas mãos nessa hora, querido, comece a dar glória a Deus. Diga a Deus, mesmo sem entender, mesmo sem compreender o que eu estou passando, eu quero glorificar ao Senhor. Eu quero te agradecer por cada momento de dor, de tribulação, de angústia, porque eu sei que o Senhor está trabalhando na minha vida. Eu sei que o Senhor está me aperfeiçoando. Eu sei que o Senhor está me firmando. Eu sei que o Senhor está me fortificando, me fortalecendo, me confirmando. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Por fim, o meu Deus se levantará em meu favor. Foi o que Jó disse. Oh, xaralabassuri handerelebaia shei. Ei, meu Deus, aleluia. Aleluia. Você pode cantar essa canção comigo?